Graças a Deus, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que Ele visite o nosso coração nessa noite. Você está aqui com um propósito, você está aqui com um objetivo. Nós viemos aqui com um objetivo. E esse objetivo é adorar o nome do Senhor, é exaltar o nome dEle e principalmente ouvir a vontade dEle para a nossa vida. E o Senhor colocou no meu coração esse tema para a mensagem de hoje, que é influência silenciosa. Mas não é um silenciar de pouco barulho, de um ambiente livre de perturbações externas, é um silenciar ou uma silenciosa influência que o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas. Ele vem com calma, ele vem trazendo paz, ele vem trazendo uma bonança na nossa vida, de forma que acalma o nosso coração, de forma que nos influencia a adorar e exaltar o nome dEle. E é justamente essa influência que nos traz até a casa do Senhor. Essa paz, essa tranquilidade, é a presença do Espírito Santo. E hoje, nós estamos, a minha parte, estamos encerrando aí essa série de mensagens no livro de Miqueias, mas na quarta-feira ainda a gente fala, é o Alexandre que vai estar falando, online, e aí definitivamente encerrando essa série de mensagens de Miqueias. Na próxima semana nós já começamos em Naum, tá? E claro que esses capítulos, esses 7 capítulos de Miqueias, tem muito tema, muitos pontos para serem tratados. Ao ler aqui os últimos capítulos, eu vi muitas verdades, muitas riquezas que poderíamos estar falando mais e mais. Mas o que me chamou bastante atenção foi esse versículo 7 do capítulo 5, que diz assim: e ao remanescente de Jacó estará no meio de muitas pessoas, como orvalho do Senhor, como chuva sobre a grama, que não espera pelo homem, nem aguarda pelos filhos dos homens. Miqueias continua falando do julgamento, Miqueias continua acusando o pecado social, o pecado religioso, o pecado no meio da comunidade, mas ele traz essa palavra de esperança para aquele povo que ia ser levado cativo. E ele fala: olha, do meio desse povo vai haver remanescentes. Desse povo vai vir o Messias. Isso chamou muito a minha atenção, porque trazendo para a nossa realidade, não importa aonde você esteja, não importa como você foi parar ali, não importa se foi por uma influência, não importa se foi por uma má decisão, mas o que importa é como você está na presença do Senhor. É como está o seu posicionamento na presença do Senhor. Porque nesse período de Miqueias havia uma nação que estava totalmente no pecado, totalmente errando,
totalmente longe da presença do Senhor, mas ali havia também os fiéis. Ali havia também o povo que não havia se afastado. Mas por conta do pecado, aquela nação seria invadida. Aquela nação seria levada para o cativeiro. Mas aquele que permanecer, esse será vencedor. Então, estando em Jerusalém, estando a caminho da Babilônia, estando na Babilônia como Daniel, o que importa é como nós permanecemos na presença do Senhor. Porque Ele tem uma missão para a minha vida e para a sua vida. E é isso que nós vamos ver durante essa mensagem. Então, remanescente, lá do hebraico a pronúncia é seirit. O que é isso? É o restante dos descendentes, sobreviventes, né? Ou a relíquia, resíduo de uma pessoa ou de uma nação, ou de uma cidadania. Enquanto houver uma centelha, a igreja ainda pode pegar fogo. Enquanto houver ainda dando glória a Deus, essa igreja pode romper as muralhas. Enquanto estiver dando aleluia, essa igreja pode vencer. Enquanto você tiver fôlego, você ainda pode vencer. Porque veja, naquele momento, Miqueias estava falando de um perigo que estava se aproximando. Hoje também a igreja se levanta para falar de um perigo que está rodeando. Então nós precisamos ter força para clamar. Porque você é um desses remanescentes. E você pode influenciar essa nação. Olha o que diz lá em Gênesis 45, 7. E Deus me enviou diante de vós para preservar para vós uma posteridade na terra e para salvar as vossas vidas com grande livramento. Esse ponto aqui, esse versículo fala quando José se revela para os seus irmãos, e os seus irmãos todos apavorados, e falam: agora ele vai nos matar, porque fomos nós que vendemos ele. Por conta disso, ele veio escravo para o Egito. Por conta disso, ele ficou preso. Por conta disso, aconteceu todo esse sofrimento. Mas José, ele viu segundo os planos de Deus. José entendeu os propósitos de Deus. Ele fala: olha, eu vim porque precisava de alguém aqui para hoje estar dando a provisão para vocês. Para hoje estar livrando a casa de Jacó. Então veja que durante o processo, nós precisamos confiar no Senhor. Precisamos acreditar que Ele está no controle. Aos remanescentes que estavam sendo levados para o cativo, imagine o conflito mental daquele povo. E eu já falei isso aqui, quando uma nação era derrotada naquela época, significava que aquele Deus estava sendo derrotado também. Então era um grande conflito, um grande choque para a fé daquelas pessoas.
Porque o Deus que eles criam, o Deus que eles acreditavam, o Deus da aliança, o Deus que tirou ele do Egito, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que alimentou eles no deserto, o Deus que derrubou as muralhas de Jericó, o Deus do templo, o Deus da aliança, naquele momento, para a cultura da época, tinha sido derrotado. Então imagina o conflito na mente, na cabeça daquelas pessoas. Se você se imaginar como aquelas pessoas, onde nos nossos dias atuais um pequeno conflito, nós já imaginamos. Deus não existe. Por que Ele está sendo tão ruim comigo? Por que está acontecendo aquilo? Nós já colocamos a fé em prova. Imagine naquela época. Mas muitos ali permaneceram. E assim como José, entenderam os planos do Senhor. João Calvino, ele fala da seguinte forma: contudo, nesta diversidade, ainda vemos alguns traços remanescentes da imagem de Deus, que a todo gênero humano distingue das demais criaturas. Lá em Calvino, lá no século XVI, ele via os remanescentes, aqueles que não se deixou abater, mas perseveravam. E lendo aqui, as Institutas de Calvino, são 4 volumes, esqueci a página, mas fala que ele escreveu 9 livros em 10 meses. E eu fiquei maravilhado com isso, porque nem hoje com a inteligência artificial é meio difícil de alguém construir uma obra como Calvino em 10 meses. E ele tem esse olhar, ele tem essa sensibilidade de olhar para aquela realidade e entender que os remanescentes continuavam a levar a palavra do Senhor. Continuavam a pregar a palavra do Senhor. E diz, o versículo que eu li no início: estará no meio de muitas pessoas. Em Gênesis 2:9 fala da árvore da vida, que estava no meio do jardim. De uma forma ou de outra, ela trazia uma influência, ela trazia uma atração para Adão e Eva, que olhavam para aquela árvore e falavam: olha, dessa árvore nós não podemos comer. Mas a palavra de Deus diz que a igreja, o povo de Deus, os remanescentes, estarão no meio de muitas nações para levar a palavra do Senhor, para pregar as boas novas do Senhor. E assim como no período de Miqueias, aquela nação sabia dos feitos de Deus no passado, hoje nós olhamos para o livro de Miqueias e chegamos à conclusão que Deus não é apenas o Deus lá do Gênesis até o livro de Miqueias, mas Deus é um Deus que vai além dos séculos. Ele é o Deus que nós olhamos e falamos: nesse Deus eu posso crer. Porque não importa onde eu esteja, não importa o local que eu estou, o que importa é que Ele me levantou como uma coluna, como uma base que vai levar a palavra do Senhor. Mesmo muitos afastados de Deus,
muitos longe da presença do Senhor, como no tempo de Miqueias. Nesta data, Deus levanta uma igreja para levar a palavra do Senhor, para ministrar a esperança que Ele coloca em nossos corações. E Ele diz, e essa igreja vai ser como o orvalho do Senhor. Essa nação será como o orvalho do Senhor. E o que significa tudo isso? Lá em Números 11:9 diz, e quando caiu o orvalho sobre o acampamento, à noite o maná descia do céu. Aleluia. Esse orvalho é a presença do Senhor. Esse orvalho que vem sem direcionamento do homem, sem comando do homem, apenas ele vem para suprir as nossas necessidades. Ele vem para saciar a nossa fome. Ele vem para acabar com a nossa sede. Então, diante de uma sociedade tão má, tão incrédula, Deus ainda envia a sua provisão. Eu não sei se você está me entendendo, mas Ele vem ao nosso socorro. Ele vem para nos suprir, assim como aquele povo necessitava do alimento no deserto. Deus vem no meio do nosso deserto para trazer o socorro, para matar a nossa sede, para nos dar força para caminhar. Então a igreja, ela é como o orvalho de Deus no meio dos povos. E olha só que tremendo. E assim como Deus, Ele nos dá essa provisão, a igreja passa isso para a humanidade. Aquilo que nós recebemos de Deus, nós transmitimos para aqueles que ainda estão no deserto, para aqueles que ainda não estão recebendo essas bênçãos do Senhor. A igreja faz esse papel. A igreja cumpre com a vontade do Senhor. Em Oséias, e nós lemos isso, né, quem está acompanhando a série de mensagens vai lembrar, Oséias fala da seguinte forma: eu serei como orvalho para Israel, eles crescerá como os lírios, e lançarás as suas raízes como o Líbano. Porque é o Senhor que nos dá força. E quando Ele traz essa força, nós firmamos as nossas raízes na presença do Senhor. Porque quando vem a tempestade, uma igreja bem enraizada, uma igreja bem solidificada, nenhum mal vai conseguir nos derrubar. Nenhuma tempestade vai conseguir nos arrancar das nossas bases, das nossas raízes, porque nós estamos bem alicerçados, nós estamos bem fundamentados. E isso que Oséias fala. E agora Miqueias usa essa figura do orvalho para falar da igreja de Deus. Então pensamos como igreja de Deus. Vamos agir como igreja de Deus. Vamos agir como uma nação que recebe esse maná do céu, que recebe esse alimento do céu, mas que também envia, mas que também leva esse frescor, leva essa água, leva esse alimento para matar a sede das nações. A igreja está no mundo, mas ela não é do mundo.
Você sabia disso? Sabe por quê? Porque nós não olhamos mais com os olhares deste mundo. Nós não analisamos mais os acontecimentos dessa atualidade com os pensamentos do mundo, com as perspectivas do mundo. Nós analisamos com a visão do Senhor. E é isso que nos dá força. É isso que nos permanece firmes. É isso que nos dá força. Ela foi chamada do mundo para ser enviada de volta a Ele, como o orvalho. Entenderam? Quando eu estava preparando isso aqui, eu falei assim, acho que ninguém vai entender isso. Você foi chamado. Você estava no mundo. O Senhor te chamou. E agora, você é enviado como orvalho. Aquela terra seca. Aquela terra que está se partindo. Porque nela não há vida. Porque nela não há nada. Mas o Senhor te chamou lá do lamaçal de pecado. Te trouxe para Ele. E agora Ele fala, vai e leva a minha palavra. Vai e prega a minha palavra. Vai e fala do que é verdadeiramente viver uma vida em abundância. O que é viver uma vida verdadeira? Porque nós só sabemos disso, nós só entendemos isso quando nós experimentamos. Veja, se alguém está comendo uma fruta, você sabe que ele está comendo aquela fruta, mas você não sabe que sabor ela tem. Você só sabe quando você experimenta. E é isso que o Senhor traz para nós. Diferente da realidade de Miqueias, porque o povo sabia, o povo conhecia quem era aquele Deus, mas eles preferiram ir para o caminho errado. Então veja, a igreja está espalhada pelo mundo inteiro, como sal da terra, como semente no solo, como orvalhos do céu. Aquele povo foi enviado lá para a Babilônia, para uma nação totalmente pagã. Mas assim como Paulo, era uma oportunidade deles pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus naquela nação. É a mesma coisa de nós querermos pregar dentro da igreja, né? Pregar assim para converter o outro que já é crente. Quando eles foram para o cativeiro, eis a oportunidade de pregar para uma nação que estava totalmente longe dos caminhos do Senhor. E nós vamos ver na próxima série de mensagens que o juízo de Deus, ele vem para todos. E quando nós entendemos isso, nós temos que agir como orvalho do Senhor na vida daqueles que estão ainda como terras secas. Porque nós sabemos o tamanho do amor de Deus. Nós já entendemos o que está em risco. Em Mateus 5, 13 e 14 diz, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como pode restaurá-lo? Então nós não podemos perder esse poder de influenciar, esse poder de levar a palavra de Deus, porque essa é a influência que o Senhor colocou no nosso coração. Esse é o sonho de Deus para a nossa vida, levar a palavra dele,
viver uma vida em abundância. Essa é a vontade dele. Sal da terra simboliza influência, preservação e sabor. O cristão é chamado a impactar o mundo com o quê? Com valores do reino. Qualquer outro objetivo está longe da vontade do Senhor. Nós temos que impactar o mundo com os valores do reino. Mas quais são esses valores do reino? Como que eu conheço esses valores do reino? Eu conheço recebendo a palavra de Deus no meu coração, conhecendo a vontade de Deus para a minha vida, porque esse orvalho é dádiva do céu para nós, é a graça de Deus para nós. Ele não espera pelo homem, nem depende dos filhos dos homens. Ele não olha para o Senhor atuar na sua vida hoje. Deus não depende de mim. Depende somente da misericórdia do Senhor. E aí nós trabalhamos para atrair os olhares dele para a nossa vida. Como, Josier? Clamando, abrindo o nosso coração, sendo sincero com ele, quebrantando o nosso coração, jogando fora tudo aquilo que não alegra o coração do nosso Deus. E a igreja, ela é uma dádiva de Deus para os povos. Imagine um mundo sem a igreja. Igreja que eu falo, povo de Deus. Imagina como seria se hoje, com a palavra de Deus, com homens e mulheres falando de Deus, as coisas estão cada vez de mal a pior. Imagine sem a igreja. Então a igreja, ela é uma dádiva de Deus para os povos. Ela foi um plano de Deus, ela é um plano de Deus para levar a palavra dele para as nações. Então, mais uma vez, não importa o local que nós estamos, mas sim qual vai ser o meu posicionamento. Não sei se você está entendendo, mas eu estou querendo nos colocar olhando com a visão daquele povo que estava indo para aquele cativeiro, que já tinha uma sentença ali declarada, que estavam vivendo em uma situação, mas quando nós olhamos nas perspectivas de Deus, nós começamos a olhar de forma diferente. É como o orvalho fresco e revitalizante no meio de um deserto espiritual. Essa é a igreja. A igreja traz esse refrigério. A igreja traz essa esperança de vida no meio de uma sociedade totalmente afastada dos caminhos do Senhor. É para você entender a importância da sua vida como membros do corpo de Cristo. Você entender que Deus te levantou com uma importância sobrenatural. Porque na nossa mensuração humana, eu não consigo falar para você a importância que você tem para Deus. A importância que é a igreja nesse deserto que nós estamos vivendo. Então, coloque isso no seu coração com
algo que você jamais pode esquecer da sua importância para levar vidas, para levar vida àqueles que estão já sem esperança, estão como um deserto. Os salvos nascem de cima, do alto, do Espírito. A igreja tem sua origem em Deus. Você já entendeu que essa igreja não é desse mundo. E agora eu falo para você que nós nascemos no sonho de Deus, no projeto de Deus. E dentro desse projeto, Ele nos formou como igreja. E nos colocou nesse local, porque Ele tem uma missão. Ele tem um propósito na sua vida, aonde você está. Por quê? Porque esta origem, esta igreja, veio diretamente do coração de Deus. Então imagine o cuidado que Ele tem. Imagine o zelo que Ele tem com a sua vida. Imagine o amor que Ele tem para com a sua vida. Então Ele tem pensamentos de paz e não de mal. O céu não é apenas o seu destino, mas também é a sua origem. Aleluia! Nós viemos de lá e nós vamos voltar para lá. Nós estamos aqui apenas para cumprir uma missão. E não importa qual é o cenário. Miqueias tinha uma missão. Lá tinha um cenário. Assim como José, assim como Paulo, que mesmo preso, ele não enxergou pelas mazelas da prisão, mas ele enxerga que ali na prisão ele tinha oportunidade de pregar para os guardas. Então, cada vez que mudava um turno, era um momento que ele tinha para pregar para outra pessoa. Então, não importa o cenário que nós estamos vivendo. Não importa como está a política, não importa como está a sociedade, não importa como está o meu bairro, mas sim a minha visão da promessa de Deus para a minha vida. Então, se eu vim de Deus, eu quero voltar para Ele. Eu quero ir de volta para Deus, porque lá é o meu lugar. O inimigo tenta, o inimigo lança setas, lança redes para tentar nos puxar. Mas Deus, Ele é aquele que quebra todo arco. Ele lança por terra qualquer cilada, porque o objetivo dele é fazer com que você volte para os braços do Pai. Amém? O orvalho vem sem alarde. A igreja do Senhor, ela nasce sem alarde. Jesus fala: ide por todo mundo pregai o evangelho. Aquele que crer e for batizado será salvo. Esta é a igreja. Pregar o evangelho. Levar aqueles que creem para o batismo. Então, a chuva é precedida por relâmpagos e trovões, mas o orvalho cai silenciosamente, sem a presença dos trovões, bombásticos e dos relâmpagos serpenteando. É aquela, já escuta aquele barulho. Não, o Senhor Jesus, Ele vem na nossa vida de uma forma serena, de uma forma silenciosa, de uma forma tranquila, para acalmar a tempestade das nossas vidas, para regar o nosso deserto. Naquele local onde até mesmo para você
não tinha condições de ter vida, o Senhor fala hoje de uma forma suave e tranquila, que Ele vai trazer vida ao seu deserto. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Ele vai trazer vida. Ele traz o refrigério. Então o orvalho cai mansamente, e onde ele desce, tudo se renova. Tudo vai se renovar. As plantas murchas recebem novo alento. Assim também a presença da igreja nesse mundo traz a vida, traz o alento, traz a vida. E se você entrou aqui nesta noite com algum desses pontos, pensando de alguma dessas maneiras, eu quero te dizer que a palavra do Senhor, ela traz vida. A palavra do Senhor, ela floresce, mesmo que seja no deserto. Ela traz esperança, ela traz vida. Mesmo que uma sentença já seja decretada, Deus, Ele muda o cenário. Ele muda a situação. E Ele faz todo o velho se tornar em novo. Então a igreja não é apenas luz que aparece, mas também o sal que penetra. Ela não só apenas dá a direção, mas ela penetra nas nossas vidas e provoca a mudança, causa a mudança naqueles que creem. Então o testemunho da igreja é como o orvalho que rega a terra, né, estorricada, né, trazendo-lhe o alento da vida. Já viu aquelas terras, né, no deserto que já está tudo rachada, porque tem tanto tempo que não vê água, que ela já ficou não seca, mas sequíssima. Mas ao ouvir a palavra de Deus, mas ao praticar a palavra de Deus, esse deserto pode florescer. A esperança que havia morrido pode florescer. Então, já encerrando, o orvalho é totalmente puro e claro. Não há nele contaminação nem corrupção. Ele desce do céu como gotas de cristais, como água da vida. Então, vamos buscar essa pureza. Vamos se alimentar da palavra de Deus, que é pura, que é santa, que traz para a nossa vida o verdadeiro significado de viver, o verdadeiro sentido da vida. Então eu queria pedir para você fechar os seus olhos nesse momento. Aleluia, Jesus. Tire alguns minutos de oração. Que esse orvalho do Senhor desça sobre a sua vida nesse momento. Que a presença do Senhor desça sobre a sua vida nesse momento. Assim como o orvalho que desce do céu, puro, claro e sem corrupção, que as nossas ações e palavras também sejam como gotas de vida, trazendo frescor, esperança e renovação por onde quer que você passe. Aleluia, Jesus. Senhor, traga, Senhor Deus, essa pureza, Senhor. Tira toda a corrupção, Senhor Deus. Que as ações das nossas palavras sejam como gotas de vida, Senhor, trazendo frescor e esperança, renovação por onde passamos. Que possamos ser instrumentos de paz e verdade, tocando os corações com leveza e propósito. Aleluia. Pai, que toda palavra que foi dita nesta noite, Pai,
seja palavra, Senhor Deus, de ação, palavra, Senhor Deus, de posicionamento, palavra, Senhor Deus, que vai nos incomodar a levar a Tua palavra a sério, que vai nos levar, Deus, a entender o significado, Pai, a certeza do que é caminhar na Tua presença. Ó Espírito Santo, que Teu orvalho venha cair, Deus, sobre essas vidas, sobre casas, sobre famílias, sobre filhos, sobre empresas, Pai, sobre os corações, Deus. Ó Pai, que é a palavra que mais tocou no coração desses que estão aqui nesta noite, Pai, seja palavras que não vão ficar apenas na nossa mente, mas vai para o nosso coração e vai brotar, e nós vamos entender, Pai, que nós estamos como igreja, nós estamos, ó Pai, como enviados Teu, como filhos amados, que temos, ó Pai, um propósito, um objetivo como igreja. Ó Deus, essas pessoas que vieram aqui nesta noite, aqueles que estão nos acompanhando através, ó Deus, dessa plataforma, que elas possam ser alcançadas, ó Pai, com Teu amor, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, que desce, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, calmamente, mansamente, para trazer o refrigério, para trazer a paz aos nossos corações. Ó Espírito Santo, visita cada vida, Pai. Visita, Senhor Deus, cada um, Senhor. Oh Deus, que possamos aquietar o nosso coração, entendendo que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a verdade, que o Senhor é a vida. Que possamos, ó Deus, descansar nas Tuas promessas. Ó Deus, e dentro dessa certeza, Pai, nós possamos caminhar com a convicção, ó Pai, que não importa o cenário que nós estamos vivendo, mas sim a nossa visão do que é estar na Tua presença. E que, ó Deus, aonde quer que o Senhor nos enviar, nós vamos levar a Tua palavra. Onde quer que o Senhor nos enviar, ó Deus, nós vamos pregar a Tua palavra. Nós vamos estar posicionados como cristãos, como adoradores, como seguidores da Tua palavra.